E aí galera, hoje dia 26 de abril de 2022, completam-se 36 anos do acidente que teve lá em Chernobyl, que ocorreu dia 26 de abril de 86. E hoje eu estava fazendo uma pesquisa aqui, né, e encontrei um site bacana, que é o nuclear.org. E encontrei um artigo que eles explicam passo a passo o que aconteceu. E eu vou falar aqui para vocês, hein? Então, assim, quem quiser dar uma olhada no artigo completo, eu vou deixar o link aí na descrição. Uma usina termonuclear é uma usina que utiliza materiais radioativos para aquecer a água, né? E a água ela vai fazer uma turbina se movimentar. A gente tem as usinas hidrelétricas que você tem uma queda d'água, essa queda d'água, a água desce, né, por uma tubulação e faz uma turbina girar. Já uma usina termonuclear é basicamente a mesma coisa, ou seja, você tem que fazer com que a água ela se movimente, mas ao invés de você ter uma queda d'água, você tem uma panela de pressão. Pronto, seria uma comparação bem próxima. Uma panela de pressão, você aquece ela e você bota um tubo na saída dela e aproveita aquela água que está saindo para fazer uma turbina girar. Então, basicamente é isso. Uma usina termonuclear é isso, enfim. E a usina de Chernobyl, ela funcionava dessa maneira e o tipo da usina de Chernobyl, ela utilizava água para resfriar o sistema, que também você tem que resfriar o sistema para a água voltar, reaquecer e ficar fazendo um ciclo. E também utilizava hastes moderadoras para absorver nêutrons que saíam de um elemento combustível, ou seja, elemento combustível, no caso das hastes que tem um material radioativo, para controlar esses nêutrons que saíam dessas hastes, para controlar também a reação em cadeia que acontece lá. A reação em cadeia é o momento quando um nêutron bate no núcleo, esse núcleo está instável, então ele explode no sentido atômico, nível atômico, e que vai produzir outro nêutron que vai para outro átomo e que vai fazer uma reação em cadeia. Então, você controlando esses nêutrons, você controla a reação em cadeia. Esse reator, ele é um dos menos seguros que existe. Tanto é que hoje a gente não utiliza esses tipos de reatores. Depois do acidente de Chernobyl, várias recomendações de segurança elas foram decretadas e aplicadas em todas as usinas termonucleares que a gente tem hoje. Bom, o acidente de Chernobyl ele foi um conjunto de erros que foram sendo realizados. O que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo fazer o teste onde eles desligavam o reator, tá? E eles queriam saber se a inércia de rotação da turbina, ou seja, desligou, aí a turbina ela vai estar começando a diminuir a velocidade dela. E queria saber se essa rotação produziria energia suficiente para fazer com que as bombas de refrigeração atuassem, certo? Ou seja, parou a energia, a turbina ela vai começar a desacelerar. Será que essa energia cinética da turbina é suficiente para produzir energia elétrica para fazer com que as bombas atuem? Essa era a pergunta. Então eles estavam querendo fazer esse teste. Então em 25 de abril, eles, a 1h06 da manhã, o desligamento programado do reator começou. Ou seja, uma usina termonuclear, para você desligar ela, não é apertar um botão e ela desligou. Você tem que fazer uns passos para fazer com que ela desligue, né? O processo de desligamento é lento. E a redução gradual do nível de potência começou. Até aí tudo bem. Às 3h47 da manhã do dia 25, a redução da potência do reator parou em 1.600 megawatts térmicos. Não vou entrar aqui na parte técnica explicando o que é megawatt térmico, megawatt elétrico, mas megawatt térmico basicamente é a unidade de potência que a gente utiliza para potências relacionadas à termologia. Então, 14 horas do dia 25, eles continuaram o processo de desligamento da
da usina termonuclear, mas teve que parar o processo porque a cidade de Kiev, o controlador de energia de Kiev, pediu para não reduzir, porque precisava de energia para a cidade. Então, pararam nesse momento a redução de potência, e essa redução de potência somente foi reiniciado no outro dia, na verdade 23 horas do dia 25, ainda do dia 25, e às 24 horas, 0 horas, teve a mudança de turno. 0 horas e 5 minutos do dia 26, o nível de energia ele foi reduzido para 720 megawatts térmico e continuou a ser reduzido. O problema é o seguinte, que esse reator que era utilizado em Chernobyl, esse tipo de reator, o mínimo é 700 megawatts térmico. E por um motivo que questões operacionais, o valor foi para 30 megawatts térmico. Então aí começou o primeiro problema. A potência estava muito abaixo do mínimo. Às 0 horas e 28 minutos, o nível de potência reduziu para 500 megawatts térmico. E isso pode ter ocorrido pelo fato do operador ter falhado em fornecer o sinal de manter a energia no nível necessário, ou o próprio sistema regulador não respondeu a esse sinal. Mas de uma forma e de outra, o que aconteceu? A potência caiu de maneira rápida para 30 megawatts térmico, ou seja, 670 megawatts do mínimo de segurança. Então, já temos um grande problema aí. 1 hora da manhã, a potência do reator subiu 200 megawatts e se estabilizou. Isso ocorreu porque eles começaram a colocar haste de controle, certo? E aí começou a estabilizar o sistema. Embora os operadores possam não saber, a margem de reatividade operacional exigida de 15 hastes foi violada. O que é isso? Você tem que ter uma quantidade mínima de hastes para controlar a reação lá no núcleo, e deveriam ter 15 hastes. E o que aconteceu? Na época, fizeram os cálculos atualmente e pelos cálculos percebeu-se que tinham 8 hastes, ou seja, 7 hastes a menos. Tinham que ter 15, só tinham 8. Então, segundo problema, foi tomada a decisão de realizar os testes de redução do turbo gerador ao nível de potência de cerca de 200 megawatts. Lembra que eu estava falando que o teste só poderia ser feito no mínimo com 700 megawatts? Então, iniciaram os testes com 200 megawatts térmicos. Então, terceiro problema. 1 hora e 23 minutos, iniciou o teste propriamente dito. Anteriormente, somente estavam preparando o sistema, que era para fazer com os testes com 700 megawatts térmicos, e começaram com 200 megawatts térmicos. E começaram a fazer o teste e funcionou. As bombas elas foram ativadas com a desaceleração da turbina. 1 hora e 23 minutos e 40 segundos, o botão de emergência AZ5 foi pressionado pelo operador, as hastes de controle começaram a entrar no núcleo, aumentando a reatividade na parte inferior do núcleo. Basicamente é o seguinte, começou a gerar o chamado vazio positivo, que está relacionado ao processo de ebulição. 1 minuto e 24, o que aconteceu? A potência não parou de aumentar, começou a aumentar dos seus 200, 530 e começou a sair do controle. As hastes começou a aquecer todo o sistema. As hastes que deveriam ser colocadas para reduzir a potência, por conta do calor, eles travaram, não tinha mais como colocar eles. E aí, o que aconteceu? Muita pressão dentro do núcleo e ele explodiu. E explodiu de tal maneira que o material, todo o material que estava ali dentro, a maioria do material que estava ali dentro, voou, como uma panela de pressão quando explode. Só que essa fumaça, com todo esse material, subiu a 1 km
de altura. E os materiais pesados, grafite, pedaço da própria construção, concreto, todo esse material caiu bem próximos à usina. E o material que era leve, os gases, xenônio, iodo, todos esses gases, eles começaram, por conta do vento, começaram a voar pela atmosfera, né, no sentido noroeste. Então, já foi, no caso, para o lado esquerdo da Europa. 1h28 chegaram os primeiros bombeiros. Esses bombeiros eles vieram de Pripyat, que é uma cidade que é vizinha à usina de Chernobyl. Chegaram logo 100 bombeiros. Esses 100 bombeiros eles receberam muita radiação, porque o material radioativo estava exposto. A gente está falando de... o grafite ele fica lá dentro do reator. Também foi exposto também o material radioativo, que no caso era o urânio. E esses bombeiros eles estavam lá no front, tendo que apagar um incêndio, tanto da unidade 4, que foi aqui que explodiu. Também teve incêndio na unidade 3, porque a laje da unidade 3 era feito de betume. Betume ele é inflamável. Os reforços foram trazidos até cerca de 4 horas da manhã, altura em que estiveram disponíveis 250 bombeiros e 69 bombeiros participaram nas atividades de controle de incêndio. Os incêndios nos telhados da unidade 4 e 3 foram localizados às 2h10 da manhã e 2h20 respectivamente. E o fogo foi extinto às 5 horas da manhã. A unidade 3, que continuava em operação, foi desativada no momento, e as unidades 1 e 2 foram desativadas na manhã de 27 de abril, ou seja, só no outro dia. Porque, como eu estava dizendo, não tem botão de para, desliga, não. Você tem todo um processo para desativar. Em 28 de abril, começou uma operação para fazer todo o gerenciamento do acidente. E aí que teve que fazer todos os procedimentos para conter incêndios que estivessem acontecendo e também fazer de alguma forma cobrir o material radioativo. E o que fizeram? Primeiro, utilizavam helicópteros com alguns materiais como carboneto de boro, chumbo, areia e argila e dolomita. Em relação aos valores, 40 toneladas de carboneto de boro foi jogado dentro lá do reator, 2,4 toneladas de chumbo, isso para conter a radioatividade, 1,8 toneladas de areia e 800 toneladas de dolomita. Isso deu cerca de 1.800 voos de helicópteros realizados para despejar. Porém, qual é o problema? Quando os pilotos eles estavam soltando o material, eles estavam parados. Então, os pilotos eles estavam recebendo altas doses de radiação. Então, eles não começaram a sofrer por conta da radiação e tiveram que mudar a estratégia. Eles tinham que passar em cima do reator e na passagem eles soltavam. E qual é o problema disso? Que quando você perde a precisão. Então, começou a danificar as estruturas laterais do reator. O carboneto de boro ele tem a finalidade de absorver nêutron, certo? Nêutron, e com isso ele reduz a possibilidade de reação em cadeia. A dolomita ela tem a finalidade de dissipar fogo, porque ele produz dióxido de carbono e também dissipa calor, ajuda na dissipação de calor. O chumbo, areia e argila têm a finalidade de absorver radiação. E um detalhe, todos esses dados eles foram dados pela antiga União Soviética e, segundo o artigo que eu li, embora mais tarde tenha sido descoberto que muitos desses compostos não foram realmente lançados no alvo. Um sistema foi instalado dia 5 de maio para fornecer nitrogênio líquido na região interna do reator. E em 6 de maio, a temperatura central caiu e houve uma redução acentuada na taxa de liberação de radionuclídeo.
E agora vem um detalhe. Além disso, o trabalho começou em uma laje maciça de concreto armado com sistema de refrigeração embutido sobre o reator. Mas para fazer isso, teve que levar gente. Então, nesse sentido, cerca de 400 pessoas trabalharam nesse turno, que foi concluído em 15 dias, permitindo a instalação da laje de concreto. Esta placa não só serviria para resfriar o núcleo, se necessário, mas também atuaria como uma barreira para evitar a penetração de material radioativo derretido nas águas subterrâneas. E esses trabalhadores, eles tinham experiências com mina. Tem um documentário de Chernobyl que mostra esses trabalhadores que tiveram um trabalho hercúleo de fazer esse túnel. Era um túnel do reator 3, pelo reator 3, e aí fizeram a laje no reator 4. E informação sobre mortos, né? A gente não tem como dizer quantos mortos tiveram efetivamente devido ao acidente de Chernobyl, porque não tem como você contabilizar as pessoas das cidades, não tem como contabilizar as pessoas que tiveram contato com a nuvem radioativa, mas tiveram 2 trabalhadores que morreram logo quando teve a explosão. Um não conseguiram recuperar o corpo e o outro morreu no hospital devido aos ferimentos. E além desses 2 trabalhadores, até o final de julho, 6 bombeiros e mais 22 funcionários da fábrica, incluindo uma pessoa que estava no local a negócio, morreram de radiação aguda devido à exposição à radiação. Bom, esse vídeo foi bem rápido, espero que vocês tenham entendido a parte aí. A parte técnica eu não falei, não vou falar hoje. Depois eu vou fazer alguns vídeos explicando como é que funciona uma usina termonuclear. E tendo gostado, dá o seu like, compartilha com os colegas. E essa história é sempre boa para mostrar como você não seguir alguns procedimentos de segurança pode levar a catástrofes. Porque hoje a usina termonuclear de Chernobyl está em um ponto e 30 quilômetros ao redor dela é um local que está inabitável por conta das altas doses de radiação. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.